Fala, futuros desenvolvedores. Esse vídeo, ele é uma espécie de continuação de um vídeo que eu tinha feito antes, que é o HTML para totais iniciantes. Nunca tinham visto nenhuma linha de HTML antes, nunca tinham programado nenhuma linha de código, e esse vídeo, ele segue a mesma pegada, porém, para pessoas que nunca tiveram nenhum contato com CSS, ou para pessoas que já estudaram CSS, porém elas não sabem se realmente sabem. Então, se você é algum desses dois, fica que esse vídeo vai ser muito bom. E como vocês já me conhecem, ou se não me conhecem, esse vídeo ele é mais voltado para a prática, porque eu acredito que sim, teoria é importante, mas não é a teoria que vai te tornar um desenvolvedor, e sim, o que vai te tornar um desenvolvedor é você praticar e conseguir começar a pensar como um desenvolvedor. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jonathan Jorge, eu trabalho como desenvolvedor full stack há mais de 10 anos e atualmente eu trabalho na Irlanda, em Dublin. Aí eu vim para cá como estudante de inglês e consegui um trabalho, e na época eu ainda nem sabia falar inglês, trabalho como desenvolvedor. Então, bora para a aula de hoje, CSS, para quem está começando do zero. E os pré-requisitos para você seguir nessa aula, para você conseguir aproveitar ela de uma forma melhor, é você ter um conhecimento básico, um conhecimento avançado sobre HTML, ou então, se você não tem, eu recomendo que você veja o primeiro vídeo que eu criei, ele vai te dar a base necessária para você fazer essa aula e para você dar os primeiros passos na sua carreira. Ter um navegador, e como vocês estão vendo esse vídeo no YouTube, acredito que vocês tenham, e ter um editor de texto ou um editor de código. E nessa aula a gente vai utilizar um editor de texto chamado Visual Studio Code. Ele é gratuito e você pode encontrar ele facilmente na internet. É só digitar Visual Studio Code. Inclusive no meu canal do YouTube tem um vídeo onde eu ensino a instalar ele. Então tá aqui. Antes de começar, tem um assunto que é bom, é importante eu trazer para vocês, que é para vocês serem pacientes e que tudo, quando está no começo, é um pouco mais difícil. Então, para você que resolveu, que decidiu entrar nessa jornada e quer mudar a sua vida através da programação, seja paciente. Durante esse caminho, vai ter momentos que vão ser mais difíceis, vão ter momentos que você vai pensar em desistir, mas não desista, porque você só vai precisar passar por isso uma vez. E eu também passei por isso. Eu não nasci sabendo programar. Inclusive, hoje em dia, várias vezes no meu trabalho, tem momentos que eu falo, caraca, isso é muito difícil. Porém, saiba que o segredo do seu sucesso para você atingir seu objetivo é você ter um bom caminho, você saber o que estudar, ter um bom mentor e não desistir. E qualquer dificuldade que você tenha, qualquer dúvida que você tenha, você pode me mandar. Deixa aqui nos comentários do YouTube, ou pode me mandar lá no Instagram que eu vou falar com você. E indo para a aula, o que é CSS? Eu chamo o CSS de coração da internet. Tem três coisas para mim que são o coração da internet. O primeiro é o HTML, o segundo é o CSS e o terceiro é o JavaScript. Não necessariamente um é mais importante que o outro, até porque sem um você não consegue fazer um site, não consegue fazer um sistema. CSS, ele é como se fosse a beleza das páginas da internet. Se você chegou a ver o vídeo onde eu ensinei HTML, vocês perceberam que um site somente com HTML ele não é nada bonito, e provavelmente se não existisse o CSS, a internet não teria chegado no que é hoje. Porque o CSS ele é responsável por organizar os itens na tela, colocar cores, deixar um site com uma usabilidade melhor, que é algo que seja mais fácil para você utilizar, trazer beleza para as páginas da internet. E resumindo, é deixar o site de uma forma mais simples para a gente utilizar. Além disso, ele também é responsável por toda a questão de responsividade. E se você não conhece esse termo, é quando você cria um site que você consegue ver ele tanto no seu celular, tanto no seu tablet ou no seu computador normal. Isso é ser um site responsivo. Ele consegue se ajustar ao tamanho das telas. Então o CSS ele é responsável por isso. Então pensa comigo, um site só com HTML não é um site de verdade, é só uma página em HTML. O que significa CSS? Significa Cascading Style Sheet, ou só CSS, como todo mundo chama. Ele é uma linguagem de estilização. Os arquivos que são CSS, eles têm a extensão .css. Então, assim como os arquivos HTML têm uma extensão .html, se um arquivo é CSS, a extensão dele é .css. Eles são renderizados pelo navegador. Então, o navegador, ele pega todo aquele texto que a gente escreve, todo o código que a gente escreve, e consegue renderizar aquilo e transforma ele para o usuário em algo agradável, algo bonito, que é o que a gente faz. Da mesma forma que a gente escreve código HTML, porém, quando o usuário vai lá no site, ele não vê o código, ele vê uma imagem, ele vê um parágrafo. CSS é a mesma coisa. A gente escreve várias instruções
E o navegador, ou browser, ele é responsável por mostrar aquilo renderizado ao invés dos códigos. E o CSS ele não é uma linguagem de programação, assim como o HTML não é uma linguagem de programação. HTML é uma linguagem de marcação e CSS é uma linguagem de estilização, de estilo. E nós temos atualmente 3 formas de se trabalhar com o CSS, porém só uma delas importa. Uma delas é o CSS inline, que eu vou mostrar para vocês logo agora, que é quando a gente pega um elemento e coloca o CSS dentro daquele elemento, porém não é uma maneira muito profissional. Outra é interno, quando eu crio um bloco na minha página HTML e coloco todas as instruções de CSS lá dentro, porém também não é uma forma recomendável. E a terceira é o CSS externo, que é quando a gente cria um arquivo e dentro desse arquivo, .css, a gente coloca todas as nossas instruções. E essa é a maneira mais profissional de se trabalhar com CSS. Isso daqui é algo que eu gostaria de te chamar a atenção, porque com certeza você vai passar por isso várias vezes ao longo da sua jornada como desenvolvedor. E em vários momentos, vamos supor que você está fazendo uma aula, você copia o que o professor fez, ou você está tentando fazer algo sozinho na sua casa, que também é muito recomendado, porém aquilo não sai exatamente da forma como você queria, e o nome disso é bug. É sempre que algo não reage da forma como a gente esperava, e isso você não só vai enfrentar agora no começo da sua carreira, como ao longo de toda a sua trajetória como desenvolvedor. Em vários momentos você vai ter que resolver bugs. Então essa é uma das skills, é uma das habilidades de um programador. Quando a gente vê um problema, a gente tem que ir atrás desse problema para tentar resolver. Então se você se deparar com um bug, não desista. Lembre-se que a partir do momento que você resolver ele, vai ser um passo a mais para o seu objetivo como desenvolvedor. Mas eu já falei demais, agora vamos para a parte um pouco mais prática. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou abrir meu Visual Studio Code. E se você não quer utilizar o Visual Studio Code, porém você tem outro editor de texto no seu computador, como por exemplo o Notepad++, ou o Atom, ou um IDE que seja, qualquer coisa assim, você pode utilizar ele também. Eu prefiro utilizar o Visual Studio Code, porque para essa questão de trabalhar com CSS, HTML e JavaScript, ele é muito bom e além disso ele é gratuito e tem várias ferramentas nele que ajudam bastante no nosso desenvolvimento. Vou vir aqui, vou criar um novo arquivo HTML, vou mandar salvar. CSS para iniciantes.html. Tá aqui a nossa página HTML. Eu vou criar um título aqui, só para mostrar para vocês. Olá, futuros desenvolvedores. Então tá aqui, vou mandar abrir esse arquivo no navegador. Pronto, agora a gente tem tudo que a gente precisa para começar. Tá aqui o Visual Studio Code, está aqui o navegador. E lembra que eu falei para vocês que há 3 formas de utilizar CSS? A primeira seria essa daqui. Então vamos supor que eu quisesse alterar a cor desse texto para amarelo. Style color yellow. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre cores. Como vocês podem ver, agora o meu texto ficou amarelo. E a forma como eu apliquei esse estilo CSS, ela é aquela forma de CSS inline que eu falei para vocês, que é quando a gente coloca o CSS direto na tag HTML, porém não é uma forma recomendada, mas é bom vocês saberem que existe para nível de conhecimento. Aqui agora eu vou criar esse bloquinho aqui em cima chamado style, que é uma tag do HTML, type text /css. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar aquele H1 e eu vou aplicar uma cor para ele. Agora eu vou colocar que ele vai ser red. E o nome desse tipo de CSS é CSS interno, que é quando a gente coloca um CSS direto na nossa página HTML. E o terceiro tipo, que é o tipo que vocês devem utilizar, que é a forma mais profissional de se trabalhar com CSS, é o CSS externo. Então, vou copiar esse código. Vou vir aqui, vou criar um novo arquivo. Vou chamar ele de CSS para iniciantes.css, porque essa é a extensão de um arquivo CSS.
e vou colar aquele código que a gente tinha feito. Vou vir aqui e vou salvar. Porém, o meu texto ele não ficou vermelho novamente, porque não adianta você somente criar o arquivo, mas você tem que dizer que essa página ela vai utilizar o arquivo que você criou. E tem uma tag do HTML, basta você escrever link, igual eu escrevi aqui, rel, style sheet, e aqui você vai colocar o caminho do arquivo CSS que você criou. Então eu sugiro que você crie na mesma pasta para ficar mais simples. Então vou vir aqui, ó, CSS para iniciantes.css. E esse nome pode ser o nome que você quiser, não necessariamente precisa ser o mesmo nome do arquivo. Eu coloquei aqui só para questão de padronização. Então se eu vier aqui agora, ele ficou vermelho. E como é que funciona isso que a gente acabou de fazer aqui? Vou voltar aqui no nosso slide. Para aplicar o CSS, a gente tem uma estrutura que ela é fixa, então você sempre vai seguir esse padrão, por isso é bem simples de você se lembrar que a primeira parte é você colocar o seletor, que é qual é o elemento que você vai querer aplicar aquele estilo CSS que você está criando. Aí você vai abrir chaves, você vai colocar qual é a instrução, a propriedade do CSS que você vai querer alterar naquele elemento. E aqui você coloca o valor da propriedade que você quer atribuir. Então olha o que a gente fez aqui. Eu falei que eu ia querer pegar o H1, que é esse título. Então se você não sabe o que é H1, recomendo que você veja a aula de HTML, primeiramente. Aí depois eu falei qual é a propriedade do CSS que eu vou querer utilizar aqui, que nesse caso é a color, que é para mudar a cor de um texto. E aqui eu falei qual é o valor que eu vou querer aplicar para aquela cor. Então, basicamente, sempre que a gente for trabalhar com CSS, esse é o padrão. Primeiro, o elemento que a gente vai querer pegar. Segundo, a propriedade que a gente vai querer utilizar. E terceiro, a cor. Então, vou vir aqui, vou colocar outra propriedade, que é o font size. Vou falar que vai ser 40 pixels. Vocês viram que o texto ele ficou um pouco maior. Se eu viesse aqui e colocasse 100 pixels, por exemplo. Agora ele ficou muito maior. Eu ainda poderia vir aqui e aplicar outra propriedade para ele. Vamos supor que eu quisesse mudar a cor do fundo dele e quisesse que ela fosse preta. Então ficou aqui, o fundo dele ficou preto e a cor ficou vermelha. E é engraçado que o nosso site ficou parecendo do Flamengo, que é preto e vermelho. E agora que você entendeu como é que é a estrutura básica de uma instrução CSS, que é o elemento que a gente vai querer pegar, ou seletor. Então, daqui para frente, vocês vão começar a ouvir muito essa palavra, não só no CSS, mas também no JavaScript. No JavaScript, a gente também trabalha com seletores, mas isso é assunto para outra aula. Aí, depois do seletor, a gente vai colocar a propriedade que a gente vai querer aplicar para aquele seletor que a gente escolheu. E depois, a gente coloca o valor para aquela propriedade. E eu vou explicar para vocês um pouco mais como funcionam as cores no CSS. Como eu falei, o CSS ele é responsável por dar vida às páginas, e eu acho que não existe vida sem cores, então é importante a gente falar sobre as cores. Nós temos praticamente três principais formas de aplicar cores no CSS. A primeira é escrevendo o nome da cor em inglês, que foi a mesma coisa que eu fiz aqui. Então eu vim aqui e coloquei color red. Red é vermelho em inglês. Então se eu viesse aqui e colocasse blue, ficou azul. Porém, se eu viesse aqui e digitasse azul, não ia funcionar. Tem que ser em inglês. Outra forma é trabalhando com o número hexadecimal. E para a gente utilizar número hexadecimal, a gente coloca hashtag e depois é seguido de 3 números. Então vou criar um número aqui, 40, 40, 80. E ficou dessa cor, e não necessariamente você precisa saber como criar esses números, porque uma coisa que é importante dizer para você é que você, que é desenvolvedor, você não tem que se preocupar tanto com essa questão de cores. Essa é uma das responsabilidades do designer, então se você não é muito bom com cores, fica tranquilo, você não precisa ser. Inclusive, eu sou daltônico, então isso prova que não precisa saber cores. E não perca tempo tentando deixar as cores do seu site mais bonita. Foca mais na parte da programação em si. Você tem que criar um site bonito, mas quando fala bonito é com os elementos encaixados, um site responsivo, porém essa questão de cores não é sua responsabilidade. Quando você estiver trabalhando numa empresa, por exemplo, eles vão te passar as cores, então vai passar a cor desse texto, vai passar a cor do fundo, eles vão te dar uma imagem, aí a partir dessa imagem você vai criar uma página para aquilo,
Inclusive, a gente tem uma live onde a gente fez isso, a gente pegou uma imagem de um site profissional em HTML e fizemos ele do zero. Então é basicamente isso que você vai fazer a partir do momento que você começar a trabalhar com programação. E a terceira forma de aplicar cores é trabalhando com RGB, que é o Red, Green e Blue. E para usar RGB dessa forma, RGB, aí a gente pode passar 3 números, de 0 a 255. Mas como eu falei, isso daqui é só para vocês saberem. Vocês não precisam se preocupar com isso, porque não vai ser uma responsabilidade de vocês. Mas, geralmente, quando a gente está trabalhando, a gente utiliza mais números hexadecimais, que são esse exemplo aqui. Então, o designer ele vai passar para você esse código e a única coisa que você vai precisar fazer é copiar esse código e colocar na sua página. E uma coisa que é extremamente importante no CSS, eu acredito que é uma das bases do CSS, que é você entender a estrutura básica dos elementos, e é o que a gente vai ver aqui. Então, isso daqui você pode ver como se fosse uma div. Vamos supor que isso daqui seja uma div. A gente tem um width e o height, que é a altura, e aqui a largura. A gente tem um padding, a gente tem uma border e a gente tem uma margem. E eu vou mostrar para vocês na prática como isso funcionaria. Então vou vir bem aqui e vou criar uma div e eu vou colocar uma classe para ela, vou chamar de box model. E o que seria uma classe? Uma classe é sempre que você quiser aplicar um estilo específico de CSS para vários elementos, porém não são para todos, então você cria uma classe especial. Então vamos supor que eu viesse aqui, criasse um novo H1 e colocasse aqui outro texto. Vocês estão prontos? Vou vir aqui e os dois, eles ficaram com exatamente o mesmo estilo, porém vamos supor que eu não quisesse que o segundo ele tivesse esse estilo, quisesse que ele fosse normal. Então o que eu poderia fazer? Eu poderia vir bem aqui e criar uma classe para esse cara e chamar ela de título com fundo preto. É o nome da classe, eu coloquei um nome bem grande para ficar mais fácil para vocês. Eu vim aqui somente atualizar, nada mudou, porém, lembra que eu falei para vocês que essa primeira parte do CSS é o seletor, que é o elemento que a gente vai querer trabalhar. E no CSS, quando a gente cria uma classe, para a gente chamar uma classe, a gente coloca ponto e o nome da classe. Então, a partir do momento que a gente executar isso no navegador, ele vai aplicar esse estilo somente para os elementos que tiverem a classe com o nome título com fundo preto. E nesse caso é só o primeiro H1 que a gente criou. Eu venho aqui atualizar. Perfeitamente. Só ele ficou com fundo preto. E se eu vier aqui e colocar class, título com fundo preto nos dois, os dois ficaram. Então é para isso que serve a classe. Então sempre que você quiser criar um estilo que seja específico para alguns elementos, porém que você vai utilizar ele mais de uma vez, porque eu poderia querer que esse primeiro não tivesse esse fundo preto, porém o segundo e o terceiro tivessem. Igual eu fiz aqui. Então o primeiro ele ficou normal, e o segundo e o terceiro eles ficaram com fundo preto. Mas agora que vocês entenderam de classe, se tiver ficado com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou vir aqui, vou apagar, vou deixar só esse primeiro. E eu vou criar um estilo CSS para essa div que a gente criou, para a gente começar a entender um pouco mais sobre como funciona as dimensões dos elementos em HTML, o que você pode fazer com eles. Então vou vir aqui, vou colocar um pontinho porque é uma classe e vou chamar o nome da classe que é box model. E como vocês podem ver aqui na apresentação, no começo a gente tem um widget e um height. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é vir e colocar um widget de 600 pixels e um height de 600 pixels. Eu vou criar um quadrado. E eu também vou vir aqui e vou apagar esse H1. Ah, não, vou deixar esse H1 que a gente criou. Eu vou atualizar aqui. E o que aconteceu? Aparentemente nada. Por quê? Por mais que a gente tenha criado uma div e tenha falado que ela tem uma largura de 600 pixels e uma altura de 600 pixels, essa div ela não tem nenhuma cor e não tem nenhum conteúdo. Então vou vir aqui e vou colocar uma cor para ela, para a gente entender melhor. Vou colocar que ela vai ser vermelha.
Então tá aqui nossa div. Eu vou diminuir um pouco o meu editor de texto aqui para ficar melhor pra gente. Vocês verem os tamanhos. E o que seria esse widget? O widget, ele é a largura do nosso elemento. Então se eu coloquei 600 pixels, ele vai ter 600 pixels de largura. E pixel é uma unidade de medida no CSS. Então sempre que estiver trabalhando com pixel, é um tamanho. Assim como a gente tem centímetro, pixel é para quando a gente está trabalhando com monitor, com a tela, aí a gente pega e utiliza pixel. Se eu viesse aqui e colocasse 300 pixels por 600 pixels de altura, ela ficaria assim. Aqui tem 300 pixels de largura e aqui tem 600 pixels de altura. E o que mais a gente tem que é muito importante a gente saber? Aqui dentro tem um conteúdo, então vou colocar um conteúdo nessa nossa div. Vou vir aqui e vou colocar: olá, futuros desenvolvedores. E onde é que ficou esse texto que a gente colocou? Ele ficou bem aqui e vocês veem que ele ficou colado com as bordas da nossa div. E quando a gente volta aqui, a gente descobre que tem um elemento que ele é responsável por atribuir uma distância entre a borda do nosso elemento e o conteúdo. E esse elemento ele é o paging. Então se a gente vier aqui e eu colocar, por exemplo, paging, 50 pixels. Olha o que ele fez. Ele colocou uma distância de 50 pixels para a esquerda, para o topo, para a direita e para baixo. E isso é algo que vocês vão utilizar com muita frequência, porque na maioria dos sites que vocês veem, as coisas elas não ficam coladas. Então você tem sempre um elemento e você tem sempre um espaço. E o cara que é responsável por colocar esse espaço é o paging. E voltando para o nosso slide, tem outro elemento que ele é muito importante, que é o border. E ele é uma borda para aquele elemento que a gente está trabalhando. Então a gente vai vir aqui e vai aplicar ele. Border, vou colocar 10 pixels. Solid, e eu vou colocar ele como black. Então o que ele fez? Ele colocou uma borda nesse nosso elemento, que ela tem 10 pixels e a cor dela é preta. E daqui para frente vocês vão trabalhar muito com esses dois elementos. Não só com esses dois, mas esses dois são os principais. Paging e border. Border nem tanto, porém o paging ele é muito útil. E vamos supor que a gente quisesse colocar uma distância desse nosso elemento, dessa nossa div que está aqui, para um elemento que está fora dela. Para isso, a gente utiliza o margin, esse cara aqui. Então vamos supor que eu colocasse margem 50 pixels. E o que ele fez? Ele deu 50 pixels de distância para a esquerda, 50 pixels para o topo, 50 pixels para a direita. Porém, para a direita ainda tem espaço, então não fez diferença. E 50 pixels para a parte de baixo, antes ele estava colado. E o paging e o margin são dois elementos que vocês vão utilizar com muita frequência daqui para frente. Vamos supor que eu não quisesse que ele desse o margem em todos os elementos, somente para a esquerda. O que eu poderia fazer? Eu poderia vir bem aqui, apagar esse margem que a gente fez e colocar margin left, que left é esquerda em inglês, 50 pixels. O que ele fez? Ele tirou aquela distância que ele tinha colocado aqui para a parte de cima e deixou a distância só para a esquerda. E da mesma forma como a gente tem o left, a gente tem todos os outros quatro, que é o left, margin right, 50 pixels, margin top, eu vou colocar 100 pixels aqui para vocês verem, e margin bottom, 100 pixels. Olha o que ele fez? Ele deu 50 pixels de distância aqui, 100 pixels para o topo e 100 pixels para o fundo. E da mesma forma como a gente aplica isso para o margin, a gente também pode aplicar isso para o paging e também a gente pode aplicar isso para o border. Então poderia vir aqui e colocar border left 100 pixels solid black. Então vamos supor que eu quisesse que a borda da esquerda ela tivesse 100 pixels e as outras tivessem 10 pixels. Essa é uma forma. Ou se somente eu quisesse que a esquerda tivesse uma borda, eu poderia vir aqui e apagar esse outro border e deixar só esse. E olha como é que ele ficou. Então essa é uma das bases dos elementos em HTML, porque a gente sempre pode utilizar isso e geralmente a gente utiliza. Então todo elemento que a gente cria, ele tem um page, ou então ele tem uma margem, seja para o alto, seja para a direita, seja para a esquerda. Tanto que se eu vim aqui no Instagram, por exemplo, aqui, essa minha foto,
ela tem uma distância para o topo, então provavelmente utilizaram um margem top aqui. Isso daqui tem uma distância para o topo, então provavelmente tem uma margem. E o paging é a mesma coisa. Aqui provavelmente vai ser um pouco mais difícil achar o paging, mas à medida que vocês forem prosseguindo, vocês vão conseguir identificar, aqui tem uma margem. Olha, colocaram uma borda aqui, aqui tem um paging. Porque se a gente não fizesse isso, todos os elementos eles seriam totalmente colados nos outros e seria bem estranho. Agora que vocês entenderam como é que funciona a borda, eu vou voltar. Vou deixar só esse border de 10 pixels e a gente vai trabalhar com algumas outras propriedades do CSS que elas são muito comuns. O font size, como vocês viram, que é o tamanho da fonte, 40 pixels. Outro elemento que ele é muito comum é o color, que é para mudar a cor da fonte. Então vamos supor que eu quisesse que essa fonte fosse branca ao invés de preta. Outro elemento que é bem comum, ele se chama text align, que é para a gente falar onde o nosso texto vai ficar. Então vamos supor que eu quisesse que esse texto ficasse para a direita. Ele foi para a direita. Se eu quisesse que ele ficasse na esquerda, colocaria left. Se eu quisesse que ele ficasse no centro, colocaria center, que foi o que ele ficou aqui. E outro elemento, ele é bem comum no CSS, é o font family. E como vocês podem ver, as fontes elas são bem diferentes de um site para o outro. A fonte daqui, o tipo de fonte ela é diferente do tipo de fonte que a gente está utilizando aqui. E o navegador, por padrão, ele já tem alguns tipos de fontes e você não precisa baixar. Por quê? Vamos supor que você quisesse utilizar o tipo de fonte do Google, que é a Roboto. Aí você teria que chamar essa fonte para sua página HTML, que é como se fosse fazer o download dela. Porém, a gente já tem algumas fontes que o próprio navegador já disponibiliza. Vou mostrar para vocês aqui algumas. Vou vir bem aqui, vou clicar em Inspect ou em Inspecionar Elemento. Isso daqui é a ferramenta de desenvolvimento do navegador. Só que isso é assunto para outra aula, não vou me aprofundar muito, vou focar mais nas fontes. Vou vir aqui, vou digitar fonte family, e aqui ele já vai dar as opções de fontes que ele tem disponível. Aqui é auto, que é automático, cursiva, que é como se fosse alguém escrevendo com a mão, emoji, que não mudou nada, fansong, fantasy, math, monospace, que é o mesmo espaço para todas as letras, sans serif, serif, system UI. Então essas são basicamente os tipos de fonte que a gente tem disponível aqui no Google Chrome, que eu estou utilizando o Chrome aqui, e eu vou colocar a sans serif. Então vou vir aqui, fonte, family, sans serif. E como vocês podem ver, o resultado já ficou diferente. Então vou fechar aqui pela nossa ferramenta. E, além do font family, a gente tem outro elemento para a fonte, que o nome dele se chama font weight, que é o peso da fonte. Então, se eu vier aqui e colocar 100, ela ficou mais fina. Se eu viesse aqui e colocasse 200, ela ficaria um pouco maior. Se eu viesse aqui e falasse que ela seria 900, por exemplo, que é o tamanho máximo, ela ficou bem grossa. E você também pode usar um atalho, que é chamando ela de fin, que é magra, ela fica fin. Ou então de bold, ela vai ficar grossa. Ou então você pode trabalhar com os números. Para fontes que elas são mais bem trabalhadas, a gente tem um tipo de fonte bem diferente para cada um. Mas isso vocês vão aprender com o tempo que vocês estiverem programando. Além dessa questão de textos, de cores de textos, tem outro elemento que vocês vão trabalhar muito ao longo da carreira de vocês, que é com links. Porque vocês mais que ninguém sabem que todos os sites têm muitos links. No Instagram, quando você clica para ir no perfil de alguém, ou no Facebook, ou qualquer lugar que seja, aquilo é um link. E a função do link no HTML é te levar para outra página. Então, eu vou vir aqui, vou colocar href e vou colocar hashtag. E quando a gente coloca hashtag é porque esse link não vai levar para lugar nenhum, porém ele vai reagir como se fosse um link. Então, vou colocar aqui, perfil do Instagram. Criei um link aqui. E olha só como é que ficou esse link. Ele não ficou nem um pouco bonito. E o que a gente pode fazer para melhorar ele? Vou vir aqui e vou colocar o seletor do link. E como a tag do link é A, o seletor do link também é A. E eu vou falar que eu não quero que esse link ele tenha o underline que está ali embaixo dele. E a propriedade do CSS responsável por isso se chama text decoration.
que é a decoração do texto. Então vou colocar aqui none. Aí ele já assumiu aquele link. Vamos supor que eu não quisesse que ele fosse azul, quisesse que ele fosse preto. Coloquei black. E vamos supor que eu quisesse diminuir o tamanho da letra dele. Primeiro, vamos fazer um teste. Vou pegar esse link e vou colar ele fora daquela div que a gente criou. Então ele ficou bem aqui embaixo, ver perfil do Instagram. Eu vou vir aqui, galera, eu vou dar um espaço no meu body, vou dar um margin bottom de 500 pixels, mas vocês não precisam fazer isso, eu vou fazer isso só para eu poder fazer isso, ter mais espaço aqui. Então tá aqui o link que a gente criou, porém, por que que aqui ele ficou com um texto desse tamanho e aqui ele ficou com um texto pequeno, que é tipo um tamanho normal? E a razão para isso ter acontecido é porque nessa nossa classe Box Model, a gente falou que todos os textos que tivessem dentro dela, o font size desses textos seriam 40 pixels. Então é por isso que esse link que está dentro dessa classe Box Model, ele está tão grande. E esse link que está fora, ele está com tamanho normal. Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui e vou mudar o font size dele para 20 pixels, para ficar bem menor. Então tá aqui, ele já diminuiu o tamanho dos dois, e ele só mudou dos dois, porque aqui a gente não criou nenhuma classe específica para os links, a gente está aplicando a todos os links dessa página. Então agora a gente vai vir bem aqui, tem outro elemento do CSS que vocês vão utilizar muito, que é o background, que é a cor do fundo daquele elemento. E eu vou vir aqui e vou falar que esse link ele vai ser cinza, gray, que é cinza em inglês, porém ainda continua um pouco feio, porque não está aparecendo muito o link, não está aparecendo muito um botão. E lembra que a gente aprendeu que para aumentar a distância dentro do elemento a gente utiliza o paging. Então eu vou vir aqui e vou dar um paging para ele. Vou dar um paging de 10 pixels. Para ele ficar um pouco maior e um pouco mais bonito. E agora aparece um pouco mais um botão. Eu ainda vou vir aqui e vou aplicar uma borda para ele. De 1 pixel. Solid. Black. E agora ele já está aparecendo bem mais um botão. E também tem outra propriedade que é sobre bordas, que ela é bem interessante. Ela se chama Border Radius, que é a curvatura que aquela borda vai ter. Então vamos supor que eu viesse aqui, colocasse 50 pixels. Eu coloquei um número bem grande para vocês entenderem. Então olha só como é que ficou a borda dele, ficou bem arredondada. Então se eu viesse aqui e colocasse 8 pixels, aí a borda dele já ficou bem melhor. E assim como a gente colocou uma borda nesse link, a gente também poderia colocar uma borda nessa div. Então se eu viesse aqui, colocasse border radius, 16 pixels, agora a nossa borda ficou arredondada. E eu não sei se vocês já viram, mas várias vezes a gente, quando coloca o mouse em cima de alguns elementos, eles mudam o estado dele, eles mudam a forma como eles se comportam. E com o link a gente também pode fazer isso. Eu venho aqui, crio outro estilo CSS e coloco o AR, que é o link, e hover. Hover é um estado do link que ele vai ser ativado sempre que o usuário colocar um mouse em cima do link. Então, sempre que o usuário colocar um mouse sobre o link, o hover ele vai ser chamado. Então, vamos supor que eu quisesse que a partir do momento que o usuário colocasse o mouse sobre esse botão, ele ficasse com um background vermelho, a cor do texto ficasse branca e o tamanho do texto, ao invés de fino, ele ficasse grosso. E olha só o que aconteceu. E vamos supor que eu também quisesse que a borda dele ficasse maior. Então, viria aqui e colocava 5 pixels, solid, black. Vamos ver o resultado. Então tá aqui. Agora sempre que alguém colocar o mouse sobre um botão, ele vai ficar dessa forma. E tem outra propriedade do CSS que ela é bem comum, e é utilizar uma imagem no background ao invés de uma cor. Aqui, por exemplo, a gente aplicou uma cor, mas vamos supor que eu quisesse colocar uma imagem aqui. O que a gente faria? Eu viria aqui, background, image, URL, e aqui a gente passa o destino dessa nossa imagem. Então vou vir aqui no Google, imagem de background, peguei essa daqui, vai combinar certinho aquele preto com vermelho. Então aqui eu coloquei o caminho da nossa imagem. Aí vocês podem colocar entre aspas simples ou aspas duplas. Não funcionou porque eu dei um espaço aqui sem querer.
no caminho da imagem. Agora tá certinho. Então olha só o que aconteceu. E eu acredito que a gente já viu o suficiente sobre os comandos básicos do CSS e agora a gente vai tentar fazer uma aplicação mais prática, que é como se fosse um currículo virtual, um currículo online de vocês. E como vocês são programadores, aí vocês vão precisar de um currículo, então a gente vai criar uma espécie de currículo online agora e a gente vai aplicar esses elementos que a gente aprendeu. Então vou vir aqui e vou criar um novo arquivo, chamar ele de cvonline.html. Vou colocar aqui a estrutura básica do HTML e eu vou criar outro arquivo chamado cvonline.css. Então tá aqui os dois arquivos que a gente vai utilizar. A primeira coisa que a gente vai fazer é chamar o nosso arquivo CSS aqui. Eu vou utilizar um atalho do Visual Studio Code, que no Visual Studio Code, se eu colocar somente link e der Enter, aí ele já cria aquele comando para mim. Mas se você não tiver esse atalho, basta você escrever esse comando e aqui você vai pôr o caminho do seu arquivo CSS. E como eu criei ele na mesma pasta que esse meu arquivo HTML, eu só preciso pôr cvonline.css e eu vou colocar um header, uma tag do HTML, que geralmente a gente utiliza para criar um header. Geralmente é no topo do site, mas também pode usar ao longo do seu site se você tiver outros títulos. Mas aqui também poderia ser uma div. Dentro desse header, vou colocar uma div e vou colocar um H1, que vai ser o título da nossa página. Jonathan Jorge Silva de Melo. Como é um currículo, eu vou colocar o meu nome. Então tá aqui. E agora a gente vai no CSS e a gente vai atribuir uma cor para esse header. Eu vou colocar uma classe nele. Vou chamar ele de main header, que é o header principal da página. Main header. Eu vou atribuir uma cor para ele. Background color dark. Vou colocar essa cor dark slate gray. Vamos ver como é que ficou. E tem uma coisa que é bem interessante que eu vou mostrar para vocês e que a maioria das pessoas elas não sabem e por conta disso elas acabam levando mais tempo. E é que o navegador por si próprio ele já tem alguns estilos que ele aplica. Essa daqui é a ferramenta de desenvolvedor. Todo mundo tem ela no navegador, é só vir aqui inspecionar elemento e se tiver no Windows aperta F12. Aí eu clico nessa setinha para eu ver quais são os estilos CSS e quais são os elementos que tem nessa parte. E quando eu clico aqui, eu vi que o navegador ele está colocando um font size de 2EM e ele também está colocando algumas margens nesse título. Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui e vou remover a margem do H1 que está dentro do main header. A gente não tinha feito isso antes, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que todo H1 que tiver dentro dessa classe main header, aí a gente quer aplicar esse estilo para ele, que no caso vai ser margem 0 pixels. É só para remover a margem. Aí eu atualizei e mesmo assim ainda tem um espacinho e a gente vai remover ele também. Eu vou ver aqui qual é o elemento que está dando aquele espaço e eu notei que no body o navegador ele também está aplicando isso daqui. Eu sei que é o navegador por causa disso daqui, User Agent Style Sheet. Então se está mostrando isso é o navegador. Então o que eu posso fazer? Vou vir aqui, vou pegar a tag body e vou zerar o margem dela. Então tá aqui o resultado e muitas vezes as pessoas se perdem por isso, fala, caraca, mas como assim? Tá tendo espaço, eu tô tentando zerar uma margem e não tô achando. Não necessariamente é você que tá aplicando, mas sim o navegador. Então agora já ficou um pouco melhor. E como esse header ele ficou muito apertado aqui, eu vou deixar o navegador aplicar uma margem para ele, só pra gente ver como é que vai ficar. Então olha só, com o navegador colocando a margem, ele não ficou certinho do jeito que a gente esperava. Então por isso que a gente tem que deixar isso daqui, para ele zerar aquela margem dali de cima. E a próxima coisa que eu quero é que o nosso site ele não ocupe todo o espaço do navegador. E geralmente os sites eles não ocupam. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, o Instagram. Tá vendo que o conteúdo ele fica na metade da tela, ele não está ocupando a tela toda. E a gente vai fazer a mesma coisa para o nosso. Então eu vou vir aqui
Essa div que a gente tinha colocado antes, eu vou criar uma classe para ela e vou chamar ela de container. E tudo que for referente a conteúdo vai ficar dentro desse container. E no futuro a gente vai aprender um framework de CSS chamado Bootstrap e eles utilizam a mesma prática. Então vou vir aqui, vou fechar esses arquivos para a gente não se confundir. Vou criar uma classe, vou chamar ela de container. E a gente tinha antes aprendido sobre o widget, que é esse carinha aqui, que é a largura. E mesmo assim, a gente aplicando uma largura, ele não mudou nada. Por quê? Então a gente vai investigar aqui de novo. Quando eu coloco o mouse aqui, eu vejo que essa parte que fica amarela na direita é a parte que não está sendo ocupada. Então a nossa div de fato está ocupando só aquilo, porém ela não está centralizada. Então o que a gente tem que fazer? Eu vou vir aqui e tem uma propriedade que ela serve para centralizar as coisas, ela é bem útil, que é o margem, e ao invés de colocar algum número, a gente coloca alto. Aí o que o CSS vai fazer? Ele vai aplicar a mesma margem para ambos os lados. Então ficou assim, agora o item está centralizado, por mais que o texto ainda esteja mais na esquerda, mas no futuro a gente vai ver isso de uma maneira melhor. Agora eu vou vir aqui e eu vou criar uma section, que é uma seção da nossa página, mas poderia ser uma div também. E eu vou seguir o mesmo padrão dali de cima. E vou colocar uma classe, e essa classe vai ser a classe container. E aqui dentro eu vou criar dois elementos, duas divs. Por quê? Porque nesse currículo eu vou querer colocar minha foto do lado esquerdo e uma pequena descrição sobre mim do lado direito. Então vou vir aqui e img source. A gente tinha aprendido no curso de HTML como trabalhar com imagem. Eu vou pegar uma imagem aqui no Google. Pegar a imagem desse rapaz aqui. Vou copiar o link dela. E vou colar ela bem aqui. Porém, essa imagem ficou muito grande e é assim mesmo, porque quando a gente não determina um tamanho específico para a imagem, ela acaba ocupando todo o espaço do tamanho original dela, e como essa imagem ela é muito grande, aí ela acabou ocupando todo o espaço que tinha. Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar duas classes. Uma classe vai ser image profile, que é a imagem do meu perfil, e a outra classe eu vou chamar ela de about me, que é sobre mim. Aí a gente vai lá no nosso CSS e eu vou colocar as duas classes aqui. A primeira vai ser image profile e eu vou falar que o tamanho máximo dessa div vai ser de 40%. E esses 40% eles são referentes ao tamanho do lugar que ela está. E como ela está dentro de um container que o máximo dele é 1000 pixels, então ela vai ocupar 40% de 1000 pixels, que seriam 400. E a outra classe é about me. Eu vou querer que ela ocupe 60%, que é para ocupar todo o espaço, e eu vou colocar duas cores nelas para vocês verem de uma forma melhor. Red aqui e yellow aqui. E além disso, a gente ainda tem que vir aqui e falar que a imagem profile IMG, ela só vai ocupar 100%, que é 100% do lugar onde ela está. Porque enquanto a gente não definir um tamanho máximo para ela, ela vai sempre ocupar o tamanho real da imagem. Então aqui nesse caso, eu estou falando que toda imagem que tiver dentro de um elemento que tem a classe Image Profile, ela deve ocupar só 100%. E como vocês podem ver agora, ela já está ocupando bem menos espaço. Porém, aquela outra div que a gente tinha colocado aqui, ela não está aparecendo. E o motivo dela não estar aparecendo é porque não tem nenhum conteúdo dentro dela. Então, nesse caso, a gente poderia fazer duas coisas. Um seria colocar uma altura para ela, só para ver se ela de fato existe. Eu vou vir aqui, rate 600, 500 pixels, por exemplo, ou então colocar um conteúdo. E como vocês podem ver, elas não ficaram uma do lado da outra, porque a div por si própria, ela sempre ocupa todo o espaço em que ela está dentro. Então quando eu coloco aqui, está mostrando que essa div, ela ocupa todo esse espaço, e essa about me ocupa todo o espaço, por mais que ele não esteja utilizando. Quem é responsável por fazer isso é uma propriedade do CSS chamada DisplayBlock. E o que a gente vai fazer nesse caso aqui é uma propriedade nova. Ela serve para alinhar, nova para a gente, mas ela já é bem antiga. Ela serve para alinhar itens um ao lado do outro, que é o float. A gente também poderia utilizar a Flexbox, mas isso é assunto para outra aula, porque já é um pouco mais avançado. Eu vou falar que essa div aqui, eu vou colocar um float left nela. Por quê? Porque quando eu colocar ela para esquerda, que eu utilizando esse atributo float,
ela vai deixar de ocupar todo o espaço. Então, se ainda tiver espaço ao lado dela, um elemento vai poder se encaixar. Então, a gente vai vir aqui na Image Profile e colocar float. Aí ficou assim. E agora a gente vai vir na About Me e colocar um float right nela, que é para dizer para ela ir para a direita. Aí elas devem se encaixar. Então, beleza. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou vir aqui nessa section que a gente criou e vou colocar uma classe para ela chamado About Me Section. A gente vai lá no CSS e a gente vai dar um espaço aqui para cima. Lembra do margem que a gente tinha visto? Para não ficar muito colado. Vamos colocar uma margem de 20 pixels. E agora que a gente viu que está funcionando, acho que a gente já pode tirar esse background red, esse background yellow que eu tinha colocado. E aqui eu vou vir no About Me, eu vou começar a escrever algum texto sobre mim. Vou colocar aqui um H3, que é um título um pouco menor. Desenvolvedor full stack com mais de 9 anos de experiência. Agora eu vou vir aqui, eu vou colocar um parágrafo e no Visual Studio Code a gente tem um atalho que é o Loren, que é para ele gerar um texto, que é um texto só para preencher espaço na tela. Porém, se você não tiver, você também pode vir aqui no site e digitar, por exemplo, Loren Y. Aí ele vai gerar um texto para você. Aí você vem aqui e fala, eu quero gerar 5 parágrafos. Aí você manda gerar, ele gera aqui os 5 parágrafos para você. Aí isso é bem útil, para você não ficar escrevendo a mesma coisa, ou ter que ir copiando ou perdendo tempo. Então aqui ele gerou, eu copiei 2 parágrafos, vou fechar um parágrafo aqui, e vou abrir outro parágrafo aqui. Aqui eu vou colocar mais um parágrafo, para não ficar muito grande o texto. E aqui eu tenho que fechar também, abrir no caso. Então tá aqui, agora tem texto suficiente, acredito eu, que seria como se fosse um breve resumo da sua experiência. E outra coisa que a gente pode fazer com esse About Me, para ele não ficar muito colado com a imagem, é colocar um page nele. Porque se a gente fosse colocar uma margem, ele acabaria caindo. Então se eu viesse aqui, por exemplo, e colocasse margem left 30 pixels, ele desceu, porque a gente falou que esse vai ocupar 40% e esse vai ocupar 60%, então não tem espaço sobrando na tela. Claro que a gente poderia diminuir, se eu viesse aqui e diminuísse o width dele para 50%, 40%, iria se encaixar, mas não precisa disso. O que a gente pode fazer é vir aqui e nesse About Me, eu vou falar que ele vai ter um paging left de 50 pixels, porém, mesmo colocando um paging, ele caiu, porque sempre que a gente faz isso, o paging ele vai para fora do elemento, então é como se ele desse uma distância, só que ele aumenta o tamanho dele. Então sempre que vocês precisarem fazer isso, tem outra propriedade que ela é muito útil. Ela se chama Box Sizing, Border Box. Então sempre que vocês fizerem isso, que isso acontecer, vocês colocam ela. Por quê? Porque ela não aumenta o tamanho do elemento. Eu vim aqui colocar um paging de 200 pixels, por exemplo, ela vai colocar esse paging só dentro da div. Porém, se a gente não coloca o box sizing, ele pega esse paging e ele coloca fora da div. E por mais que tenha um espaço dentro dela, essa distância ela continua fora. E tem uma coisa que eu notei aqui, é que o texto ele não está alinhado com a imagem. Isso é porque quando eu clico aqui no H3, eu vejo que o navegador ele está colocando margem novamente para o H. Por quê? A gente tinha tirado somente o margem do main header. Então o que eu vou fazer aqui? Vou vir nesse About Me e eu vou falar aqui About Me H3 margem top. Eu vou querer remover só a margem do topo, vai ser 0 pixels. Então todo H3 que tiver dentro do About Me, ele vai remover a margem. Então agora ele ficou certinho. E tem uma coisa que a gente pode fazer com HTML que é bem legal no imagem. Lembra que eu tinha mostrado para vocês sobre o border radius? Ele pegava uma caixa com borda e ela colocava uma borda em volta dela. A gente também pode usar ele para imagem. Então se eu vim aqui e colocar um border radius de 50 pixels, por exemplo,
Olha o que é que ele vai fazer com a imagem. Deixou ela mais arredondada. Porém, se a gente quiser uma imagem totalmente redonda, um círculo, a gente pode vir aqui e ao invés de 50 pixels, a gente pode colocar 50%. E quando a gente faz isso no CSS, ele cria uma imagem redonda. Então olha só como é que ficou. Aí vocês podem escolher se vocês vão criar a imagem de vocês quadrada ou redonda. Eu vou deixar essa daqui quadrada mesmo. Eu acredito que a gente pode colocar um pouco mais de cor nesse site. Eu vou vir aqui no nosso body, colocar uma cor para ele. Vou deixar ele cinza. Deixa eu ver aqui uma corzinha mais bonita. Vou deixar essa cor aqui, que é o Dark Gray. A gente vai lá no nosso body, Background, Color, Dark Gray. Depois a gente pode pegar umas cores um pouco mais bonitas, mas por hora não é o objetivo. Aí eu vou vir aqui, vou criar outra seção. Vou criar uma div, seguir o mesmo padrão de antes. Criar um container, uma classe container. E eu vou colocar um L aqui. E aqui eu vou colocar um H1 e vou colocar o título graduações. É como se a gente fosse colocar as nossas graduações. Então vou colocar a tag strong do HTML de 2010 até 2015. Eu vou sair dessa tag strong, vocês vão ver o que é que ela vai fazer. Colocar sistemas de informação, bacharel, sistemas de informação. Eu vou vir aqui e vou colocar outro item. De 2015 até 2016. Só um exemplo, pós-graduação em dados. Só mais um, 2017 até 2019. Um exemplo, doutorado em gravar vídeos para o YouTube. Será que existe essa... Então tá aqui as graduações. E eu vou criar uma classe para essa section. Graduações section. E uma coisa que eu notei, galera, é que esse texto ele tá muito perto da foto, então vou dar um espaço para ele. Então a gente vai vir aqui, a gente tem a nossa graduações section, que é a seção que eu criei para tudo que for referente a graduações. Eu vou vir aqui, monto graduações section, margem top 20 pixels, que foi o mesmo tanto que a gente tinha colocado antes. Atualizei e não aconteceu nada. Por quê? Aí agora a gente vai ter que investigar. Coloca o mouse aqui em cima da imagem, parece que está tudo bem. Coloca a imagem em cima dessa caixa e vejo que ela está ocupando muito mais espaço do que ela deveria. Porque antes a gente tinha colocado que ela teria 500 pixels. Então é sempre bom a gente ir revisando no código. Então vou vir aqui, aí eu vou tirar esse height que a gente tinha colocado no About Me aquela hora e vou transferir ele para o nosso About Me section. Que eu vou colocar o height agora em toda essa seção, ao invés de somente na imagem. Porém, agora o tamanho ficou muito grande e eu vi que o meu About Me section, 500 pixels, é muita coisa. Então eu vou diminuindo aqui para ver até uma distância que eu acho boa. Então, para mim, 400 pixels pareceu um bom número. Então, vou vir aqui e vou substituir ele para 400. E, ao invés de utilizar o height, eu vou utilizar o min height, que é caso esse texto aumente e a gente colocasse um tamanho de height fixo, que é uma altura fixa, ia começar a quebrar o layout. Mas a partir do momento que a gente coloca o min height, a gente está falando que o tamanho mínimo que a gente vai aceitar para aquele elemento é 400 pixels, porém, se ele precisar crescer, ele vai crescer e não tem problema. E os elementos que estão embaixo dele também não vão sofrer nenhum problema. Então, por exemplo, se a gente viesse aqui e eu colocasse mais 3 parágrafos, vamos ver o que ia acontecer. E depois que a gente colocou esse texto, aí eu vi que ele ficou do lado
dessa section, porém não era isso que a gente queria. E isso aconteceu por um motivo bem simples que eu fiz aqui de propósito, porque é importante vocês perceberem que quando a gente utilizou o float, a gente colocou um float right, então quer dizer que esse item ele vai ficar sempre na direita e que ele não vai trabalhar, de certa forma, junto com o da esquerda. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com float, a gente tem que colocar o float dos dois elementos para o mesmo lado, porque muitas vezes faz sentido falar, ah, não, se um é para a esquerda, a gente quer mandar o outro para a direita. Porém, não. O float ele funciona basicamente dessa forma. Se eu falo que esse elemento ele tem que ir para a esquerda e esse para a direita, eles deixam de ocupar espaço juntos, porque um fica aqui, enquanto esse está quieto, aí o outro vai descendo. Porém, se você coloca os dois para a esquerda, eles começam a ocupar espaço juntos. Tanto que agora as graduações desceram, por quê? Porque eles não vão mais ocupar o mesmo espaço. Então, a partir do momento que a gente coloca left para os dois, eles vão sempre para o mesmo lado. Sempre que você estiver querendo colocar um item do lado do outro, lembra-se que o float ele vai para a mesma direção. Se você quiser que um dos itens ele não seja maior que o item que está do lado dele. Então, nesse caso aqui, os dois eles passarão a ocupar todo esse espaço, por mais que a imagem não seja tão grande quanto o texto. E agora, a próxima coisa que a gente vai fazer vai ser a parte de experiências. Então, eu vou copiar isso daqui que a gente tinha feito e vou colocar aqui experiências section, que é de experiências profissionais, e aqui eu vou mudar para experiências. Aí aqui eu vou deixar os mesmos textos, porque o nosso objetivo aqui é mais na questão de colocar em prática o que a gente aprendeu. Então aqui a gente tinha criado, eu vou atualizar aqui para vocês verem o resultado. Então eu esqueci de mudar o float dele, eu mudei só na ferramenta de desenvolvedor. Então tudo que a gente muda aqui não vai para o código. Então se você quiser mudar algo no código, aí você vem aqui e muda o float do About Me para left também. Aí agora os dois estão para a esquerda e voltou. Então aqui a gente faz de uma forma que é para acelerar o nosso trabalho. Porque pensa, toda vez que a gente precisa alterar alguma coisa, eu venho aqui, mexo, atualizo. Venho aqui, mexo, atualizo. Venho aqui, mexo, atualizo. Sendo que a gente já pode testar algumas coisas aqui. Isso acelera muito o nosso desenvolvimento. E agora, a última coisa que a gente vai fazer vai ser colocar um formulário de contato aqui. Eu vou vir aqui, section, class, contact, me, section, que é para entrar em contato com a gente. Vou colocar div, a class container, que foi aquela que a gente tinha utilizado. Eu vou colocar aqui uma tag de formulário. Vou colocar uma div, vou colocar uma label, vou colocar seu nome e o input, type text, name. O nome desse campo vai ser nome. E a gente usa o valor desse atributo name para pegar esses dados lá do outro lado com alguma linguagem de programação e processar isso, seja para enviar um e-mail ou para salvar no banco de dados. Porém, aqui a gente está trabalhando só com HTML e CSS. Vou duplicar, eu vou colocar seu e-mail. E aqui eu vou colocar um type chamado e-mail. Ele valida um e-mail, se é um e-mail válido. Algumas validações simples. Vou vir aqui, vou colocar assunto, que é o assunto da mensagem. Aqui eu vou deixar text. E aqui eu vou colocar assunto. E aqui eu vou colocar mensagem. E quando a gente quer utilizar um campo maior, a gente não utiliza input, a gente utiliza text area, name, mensagem. Vamos ver como é que ficou. Nosso formulário ficou bem feinho. Vou colocar um título para ele. H1 fale comigo. Eu vou criar uma classe para esse formulário. Contact me form, para a gente melhorar ele um pouco lá no CSS. Então vou vir aqui, ponto, contact me form. Eu vou adicionar um background diferente para ele. Background color. Vou colocar a mesma cor que a gente utilizou lá no topo, que é esse Dark Slate Gray. Dark Slate
Gray. E eu notei que esse formulário, que o fundo dele está muito colado com o final da página. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vou ver a section que a gente criou, que é essa Contact Me section. E vou dar um margin bottom para ela. Contact Me section, margin bottom de 100 pixels para ter um espaço bom para a pessoa descer. Então agora ficou um pouco melhor. E eu também notei que do background para os elementos que estão dentro dela está muito perto, está muito próximo. Então o que a gente pode fazer? Podemos colocar um paging top de 20 pixels. Melhorou. Vou colocar, na verdade, eu vou colocar um paging em todo o formulário. Então se a gente passa direto assim, ele vai aplicar nos 4 cantos, tanto na parte de cima, quanto na de baixo, quanto dos lados. Eu também vou querer que esse item, que o label que a gente criou, ele não fique exatamente do lado do formulário. Eu vou querer que ele caia. Então, o que a gente pode fazer? Ponto contact me form label, que é o elemento que a gente vai criar. E quando a gente quer que um elemento ele ocupe todo o espaço à direita que tem dele, ou todo o espaço que tem na linha que ele está ocupando, a gente utiliza uma propriedade chamada display block. Então agora todos os labels eles estão ocupando daqui até o final. Então se ele está ocupando todo o espaço, não tem como nenhum item ficar ao lado dele. E eu vou vir aqui, contact form, input, que é para trabalhar com os nossos inputs. E eu vou falar que o tamanho mínimo do input, min height, vai ser de 50 pixels. Para ele ficar um pouquinho maior. Ficou maior, ficou grande demais. 30 pixels. É um tamanho bom. E aqui eu vou colocar que o widget dele vai ser 100% do espaço que tiver disponível para ele, que vai ser nesse caso até aqui. E como esses inputs eles estão muito próximos um dos outros, eu vou colocar uma classe para aquela div que a gente colocou em volta, para colocar um page aqui embaixo. A gente vai vir aqui, eu vou criar uma classe, vou chamar ela de form group, que é o grupo do formulário, e lá no Twitter Bootstrap eles utilizam o mesmo nome. Então vim aqui, ó. Form group, form group, form group. Eu apliquei para os 4 elementos. Então a gente vai vir aqui e ponto contact form, ponto form group. Eu vou falar que o margin bottom do form group vai ser de 20 pixels. Então todo mundo que tiver, toda div que tiver esse form group, ela vai dar esse espaço. E eu também vou querer que o texto da label ele seja branco, para destacar um pouco mais, e que a espessura do texto seja bold, para ela ficar mais grossa, e que tenha um espaço entre a label e o input. Então vou colocar um espacinho um pouco pequeno, vou colocar 5 pixels para ver como é que vai ficar. Só em questão de organização. Porém, todos os inputs eles ficaram grandes, mas esse caboclo aqui não ficou, porque ele não é um input, ele é um text area, ele é outro tipo de elemento. Então a gente pode vir bem aqui e colocar uma vírgula e falar aqui contact form text area, porque com isso a gente vai estar falando que tanto os inputs que tiverem dentro de contact me form, quanto o text area que tiver dentro do contact me form, eles têm que obedecer esse estilo. Aí a pessoa pode vir aqui e aumentar se ela quiser, se ela precisar. E também está faltando o botão para submeter esse formulário. A gente vai vir aqui. Vou criar uma div. Vou criar um button. E, na verdade, para submeter formulário, a gente não necessariamente usa button. A gente utiliza o input. Só que o tipo dele é diferente. O dele é submit. E o value dele é o valor que vai aparecer no texto. Enviar contato. Vamos ver como é que ficou. Porém, eu não quero que esse botão ele também receba o estilo de CSS que a gente aplicou. Por quê? Aqui a gente falou que todo input ele deve ter 100% e essa altura mínima. Porém, eu não quero que ele seja aplicado aos inputs do type submit. Então, a gente pode vir aqui e criar uma classe específica para esse botão e sobrescrever a classe que a gente aplicou. Então, podemos vir aqui e colocar type igual a text
Só que aqui a gente teve outro probleminha. Por quê? Porque esse caboclo aqui, ele não é do tipo text, ele é do tipo e-mail. Então vou vir aqui, vou pegar essa linha, vou duplicar e vou falar que é e-mail. Então, tudo que for input do tipo texto, input do tipo e-mail ou text area que esteja dentro dessa classe, eles vão ter que obedecer esse estilo. Aí agora eu vou criar um estilo específico para o submit, que vai ser aqui ao invés de text, vai ser submit, que é para enviar o formulário. Vou colocar aqui o height dele vai ser 40 pixels. E o tamanho mínimo dele vai ser 200 pixels. E que a cor dele vai ser red. Aí ficou muito feio o red. Vou colocar black. E vou colocar uma cor para ele. A cor do texto dele vai ser white. E o font weight dele vai ser bold. E eu também vou querer que ele fique centralizado. E vocês lembram daquele margem alto que a gente tinha utilizado? A gente vai usar aqui também. Que é o mesmo margem alto que a gente utilizou para centralizar o container. A gente vai utilizar para centralizar aqui. Porém, como essa div ela está ocupando só 200 pixels, e o fato da gente colocar um margem alto nesse input não vai fazer diferença nenhuma, porque a partir do momento que a div não está ocupando mais espaço do que o que tem dentro dela, isso não vai mudar nada. O botão em específico ele não tá, então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um display block para ele também. O elemento dele vai ocupar todo o espaço que tem aqui, não o tamanho dele, são duas coisas diferentes. O elemento dele, ele vai ocupar todo o espaço dessa linha. Aí sim ele vai ter espaço para ter margem dos lados. Então se a gente vier aqui e colocar display block, vejam a diferença. Quando eu colocava aqui antes, tá ali o botão. Se eu colocar aqui agora, se eu colocar aqui agora, ele mostra que o botão está ocupando toda essa linha. Não está aqui, agora eu vou fazer só mais algumas alterações para melhorar um pouco essas cores, que elas estão bem feias, por mais que a gente não seja design, tudo tem limite. Aqui onde a gente estava usando esse Dark Slate Gray, eu vou colocar essa cor aqui. Eu peguei na internet, que é hashtag 1D22. E aqui no body, onde a gente estava utilizando o Gray, eu vou mudar para essa cor aqui. Hashtag 0E0F10. Agora deu uma zoada, mas já melhorou um pouco. O botão, onde estava preto, eu vou colocar a mesma cor que a gente colocou. Vou colocar a mesma cor que a gente colocou no body, que é 0E0F10. Para combinar um pouco mais. A gente vai aumentar um pouco o tamanho desse header, para o texto não ficar muito apertado lá. Então lá no main header, a gente vai colocar um min height de 80 pixels. 80 ficou muito grande. 50 pixels. E a gente também vai colocar um paging top, para ele não ficar muito lá em cima. 10 pixels. Para o texto ficar mais centralizado. Eu também acredito que a gente pode diminuir isso daqui ao invés de H1, e eu vou utilizar H2. E uma das vantagens da gente utilizar a classe é porque agora que eu troquei de H1 para H2, olha o trabalho que a gente vai ter. Vou ter que vir aqui, colocar H2, sendo que se a gente estivesse trabalhando com a classe. Porém, nesse caso foi simples, que foi só um lugar, mas quando a gente está trabalhando com um projeto muito grande, isso pode ficar bem mais difícil. Agora a gente vai vir aqui, eu vou falar que a cor desse H2 ele vai ser white. E como a gente diminuiu o tamanho do texto, eu também acho que a gente pode diminuir aqui no main header, colocar 40 pixels. E eu vou falar que essa fonte ela vai ser 100, ela vai ser fina para ficar um pouco mais bonito, um pouco mais profissional. E a gente pode vir aqui no nosso body e falar que todas as cores das fontes que tiverem dentro do body, que não forem sobrescritas, ou seja, que não tiver nenhuma classe ou nenhum elemento que estiver colocando uma cor por cima dela, que nem a gente está fazendo em alguns lugares, elas devem ser brancas. Agora todo o texto ficou branco. E a única coisa que eu sinto que está faltando nesse nosso site que a gente fez, que é um site bem simples de exemplo, é um menu para a pessoa navegar. E a gente consegue fazer isso daqui. Então vou vir aqui, vou criar um nav.
tem uma tag do HTML de navegação. Vou criar uma div, colocar ela dentro de um container de novo, que é o que a gente sempre fez. E vou criar uma UL, que é para criar uma lista aqui, que vai ser as listas dos itens. Eu vou criar alguns links. LI, aí o primeiro link, vou chamar ele de início, que é o início da página. Segundo link, eu vou chamar ele de graduações. O terceiro link, ele vai ser experiências. Então tá aqui, porém esse menu não tá nem um pouco bonito. A gente vai melhorar ele. E o que a gente vai fazer aqui é adicionar uma classe para esse carinha, que vai ser main nave. Aqui eu vou chamar ele main nave e eu vou atribuir um tamanho mínimo para ele, um tamanho mínimo de 50 pixels. Além disso, a gente também vai atribuir uma cor para ele, que vai ser 070708. E tá aqui como ele ficou. Porém, como a gente consegue ver, tá tendo um espaço aqui em cima que a gente não queria. Então a gente tem que procurar quem está colocando esse espaço. Então se eu venho aqui, ó, eu vim aqui no container e vi que não, ele só está colocando espaço para a direita e foi a gente que colocou. Porém, quando eu coloco o mouse em cima da UL, eu vejo que o navegador está aplicando um margem para ele e geralmente ele aplica para tudo. Então o que a gente vai fazer aqui? Ponto main nave ul, é a nossa tag de imagem, margem 0 pixels, que é para zerar. E as listas, por padrão, elas sempre vêm com essas bolinhas aqui. A gente pode mudar, mas é o valor padrão dela. Uma lista não ordenada, que é o que a gente utilizou. E para tirar isso no CSS, a gente vem e digita list style none. None é nenhum em inglês. O que a gente precisa fazer agora é, primeiro, ver por que que a lista ela não está ordenada, ela não está alinhada com esse carinha aqui, com esse menu. E o motivo é porque o navegador está aplicando um paging para ela. Que é aqui, ó, de 40 pixels. Então a gente vai vir aqui também, paging 0 pixels. E a próxima coisa que a gente vai fazer é colocar esse item um do lado do outro. Porque as listas, por padrão, elas sempre são na vertical, mas a gente consegue colocar ela na horizontal. E para fazer isso, a gente faz isso daqui, ó. Vou copiar esse cara e aqui no final eu vou colocar LI, que é o item de cada lista. E eu vou falar que o display que ele vai utilizar é o display inline, que é o display em linha. Então ele vai deixar todos os LIs numa linha só. E foi o que ele fez agora. E agora a gente vai criar os links para nossa página. Então vamos voltar lá no HTML. Tem uma forma no HTML quando você quer colocar um link para dentro de algum elemento da sua página. E nesse caso, a única coisa que você precisa fazer é colocar um ID para esses elementos. É bem simples. Aqui, por exemplo, eu vou falar aqui, o ID do header vai ser início. O ID dessa About Me section vai ser About Me. E o ID de graduações vai ser graduacões. E que o ID de experiências vai ser experiências. E como é que a gente faz com o link? Então, vou vir aqui, eu coloco href, eu coloco o hashtag, e quando a gente coloca hashtag e o nome de algum elemento, aí ele vai procurar algum elemento com aquele ID na tela e vai navegar para lá. Então, se eu coloco aqui início, ele vai levar para o início. Eu coloco aqui About Me, ele vai levar para o About Me. Ah, mas aqui não é About Me, aqui é graduacões. Vou duplicar o início, vou chamar de About Me, e aqui eu vou colocar sobre mim, que já é essa seção que está aparecendo aqui no comecinho. E aqui vou colocar hashtag experiências. Então tá aqui, tá aparecendo um pouco mais com o link, cliquei em início, cliquei em sobre mim, ele levou para essa seção.
cliquei em graduações, ele não levou para lugar nenhum, porque eu escrevi errado, eu escrevi graduacões. Então aqui, graduações. Vamos testar de novo. Ele levou para as graduações, e se eu clicar em experiências, ele levou para as minhas experiências, porém está um tão próximo do outro que parece que é o mesmo, porém ele está levando para o lugar correto, aparentemente. Aqui, galera, eu apaguei errado, eu vi que todo o site ficou todo estranho. Foi porque aqui não está mais fechando o link, não está mais fechando o LI. Atualizei de novo e voltou ao normal. E o desafio que eu vou deixar para vocês, agora que a aula acabou, é melhorar esse menu, deixar ele um pouco mais bonito, deixar ele mais no meio e fazer mais algumas melhorias nessa página. Vocês podem colocar mais conteúdo, mais imagens. E depois que vocês fizerem isso, me mandem um print lá no Instagram, fala aí nos comentários do YouTube que vocês terminaram. E se tiveram qualquer dúvida, qualquer dificuldade, deixa aí nos comentários. Muito obrigado, te vejo na próxima. Qualquer dúvida, sugestão de aula, deixem aí também. E bora pra cima que logo em breve eu tenho certeza que vocês também serão desenvolvedores e conseguirão um emprego e conseguirão atingir todos os sonhos que vocês têm. Só não desistam. Não é difícil, mas também não é fácil. Mas mais importante do que isso, é totalmente possível vocês aprenderem a programar e com o caminho certo, em pouco tempo, vocês atingirem o objetivo de vocês. Porém, vocês só vão conseguir atingir esse objetivo se vocês souberem um caminho a seguir. Então, tomem cuidado para não se perderem, para ficar pulando de galho em galho, porque a cada pulo que vocês dão é tempo perdido. Então, tenham foco. Qualquer dúvida é só me perguntar.